já chegou. Heleno Lopes, com a hora da cidadania, já chegou. Heleno Lopes, colocando seu direito. Bom dia, meus amigos. Colocando o seu direito em dia, não é? Bom dia. Hoje é o dia 31 de janeiro de 2021. Faltam só 11 meses para terminar este ano, não é, pessoal? Bom, eu sou o Dr. Heleno Lopes, Hora da Cidadania, falo de Fortaleza, na casa do nosso amigo e irmão Jairo, aqui no Passaré, na Avenida da Saudade. Cumprimentar o meu amigo Roberto Gomes, assisti você, Roberto Gomes, numa live entrevistando o Vanderlei Cardoso, uma live antiga, não é? Mas é bom te recordar essas The coisas. Bluetooth device is ready to pair. Não, quem foi que botou isso aqui, Matheus? Music. Bom, é uma caixinha de som. Então, eu quero fazer o preâmbulo aqui, pessoal. Quando eu era rapazinho, 17, 18 anos de idade, eu ouvi uma história. No dia que você se hospedar num quarto público, hospedaria pública, você pega um pouquinho de dinheiro que você tem e coloca no bolso do ladrão, porque o ladrão, ele, daquele que você pensa que é ladrão, ele tá ali para dormir com você e tudo, aí espera você dormir para roubar todo mundo. Aí ele tirou a roupa para dormir, simulou, e ele não vai roubar assim mesmo. Assim eu fiz, mas fiz diferente. Viajei para a minha terra, Cambuci, com a calça jeans. E o pouquinho de dinheiro que eu tinha, peguei aquela série, estiquei bem, enrolei no embanhado da calça jeans. De madrugada, eu dormindo, eu acordei com aquela pessoa mexendo na minha roupa, querendo meter a mão no meu bolso, mas não achou dinheiro. Aí, hoje, eu assisto a essa mesma sabedoria com o nosso presidente Bolsonaro. Olha a sabedoria dele. Escolheu o Arthur Lira, do PT, para ser presidente da Câmara Federal, está apoiando. E escolheu, como é o nome do cara, o outro, sei que é o cara lá, apontado pelo Davi Alcolumbre, que é também lá do PMDB, para o Senado Federal. Ora, aí ficam criticando. O Bolsonaro não pode botar o pé fora de casa, é ação por Lewandowski Pachá, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Toffoli, é uma coisa triste. Agora o pior, rapaz, é que todas as ações envolvendo o Bolsonaro, o ministro seu, são distribuídas para Lewandowski, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Toffoli. Isso é horrível. Vamos ver o que vai dar na eleição de amanhã para a presidência da Câmara Federal e do Senado. Fala no Toma Lá da Cá que o Arthur Lira está cogitando pegar o Ministério da Saúde, daí porque tudo foi programado para processarem o Pazuello. Agora, o pior de tudo isso é a gente saber que eles não têm coragem de dizer assim: não, o Bolsonaro está acabando com o Brasil, o Bolsonaro acabando com o emprego, taxa de juros muito alta, não sei. Mas não falar da mãe desses caras que estão dizendo isso. Tem que falar, tudo é filho de rapariga, tudinho. Por quê? Pessoal da Globo e adeptos da Globo, que tem nas estações, tem gatos pingados da Globo. Você vê que agora o Faustão vai embora porque ele não pode mais ganhar 5 milhões por mês. E o Bolsonaro está respeitando um contrato do Lula. Olha bem, o William Bonner parece que vai tirar o pé. Dá no pé também. Aquela neguinha que é gente boa, fala bem. Aquela Maju. Como é o nome da outra? Vera Maria, Deusa Maria. Como é o nome dela, hein? Não sei o que, Maria. Também uma neguinha também.
Aí hoje, a gente vê a Globo degringolando porque ela é sustentada com dinheiro público, meu amigo. Entendeu? Quero também dizer que, depois eu falo essa parte do Castelão. Quer dizer para vocês também o seguinte, olha, é preciso que se tome providência, aquela providência que eu venho dizendo de um certo tempo para cá. Existem 2 artigos da Constituição Federal que garantem o poder moderador, artigo 142 da Constituição, ou o estado de defesa, artigo 136, com 7 parágrafos, que pode ser decretado pelo presidente da República com o aval do Conselho da República e o Congresso Nacional. Agora, eu não sei o que faz, me desculpe eu dizer, o boneco Augusto Aras. Porque tanto ele quanto o ministro da Justiça André Mendonça. Vou dizer por quê. Augusto Aras era para ter pedido o arquivamento daquele inquérito, porque a Polícia Federal já disse que não tem indício. Como é que um procurador da República, sabendo que o sujeito está preso, numa prisão preventiva, em inquérito que dura mais de um ano sem nenhum indício de autoria de materialidade, e ainda pede para transferir para a prisão domiciliar? Como é que ele está vendo o prejuízo que o Brasil vai sofrer? Porque acima de tudo, acima do Poder Executivo, acima de todas as facções ou não, está o quê? A União Federal. Aí o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, diz lá que todas as entidades públicas e privadas são responsáveis pelos atos ilícitos praticados por seus prepostos. Ora, o Supremo Tribunal Federal é um preposto da União Federal. O senhor Gilmar Mendes, se ele fizer o diabo com a pessoa, ele está praticando um ato ofensivo aos cofres públicos. Por quê? Porque o Oswaldo Eustáquio, por exemplo, ele vai requerer reparação de danos materiais e morais que ele já tem sobeja e suficientemente prova para isso. Entendeu? Agora vamos ao que interessa. Senhores, perguntava-me se uma avó ou um avô pode requerer ao juiz o direito de visitar um neto, uma regulamentação de visita ou até guarda compartilhada. Pode sim. O artigo 1589, parágrafo único do Código Civil, atribui, esse parágrafo foi por lei posterior, porque antes o artigo não dizia isso, atribui ao avô ou à avó o direito de requerer juízo uma proteção à sua pretensão de ter o neto consigo em finais de semana, alternados, do jeito que, como é o pai, não é? Agora, existe uma coisa que a lei é omissa. Nós temos o artigo 1630 do Código Civil, que com certeza ele se aplica também ao caso do avô e da avó. É a guarda compartilhada. O artigo 1635 do Código Civil trata da extinção do poder familiar, pela adoção, por isso, por aí, um bocado de coisa. Emancipação, casamento, etc. E o 1638, esse é que é o mais importante, diz que pede o poder familiar, o pai ou a mãe, que praticar determinados atos contra o filho. Abandonar o filho. O que é abandonar o filho? É não dar ao filho as condições do artigo 4º do ECA, artigo 4º, que regulamenta o artigo 227, caput da Constituição Federal, que é exatamente o dever da família e do Estado de dar proteção absoluta com lazer, meios para a manutenção à criança e ao adolescente. Esse artigo 4º do ECA também diz isso. Então, se o pai abandona o filho ou pratica atos atentatórios ao seu pudor, ao pudor do filho, o pai
pode perder o poder familiar. E como a jurisprudência um tanto ainda não chegou a esse ponto, eu entendo o seguinte, vou explicar a vocês. Eu vou dar um caso em concreto. A pessoa que perguntou isso, ela precisa saber o caso em concreto que tem na minha mão. O cara não casou e já havia de fazer estupros desde quando adolescente, protegido pela mãe. Aí casou, nasceu uma criança, sexo masculino. A mãe jamais podia adivinhar que o cidadão estava tentando estuprar ou praticando ato de estupro de vulnerável contra o filho, a partir de 1 ano de idade. O artigo 217-A do Código Penal diz que é estupro de vulnerável qualquer ato de violência sexual que é praticado contra a criança até 14 anos de idade. Violência presumida. Presume-se a violência, ou seja, não é uma violência real, é uma violência presumida. Por quê? Porque o menor de 14 anos, para o direito penal, não tem o poder de discernir se o ato é legal ou não. Aí a mãe descobriu, processou criminalmente o pai, fez o divórcio dela, e a avó paterna quer visitar o neto e ter guarda compartilhada do neto. A jurisprudência não permite, ainda não decidiu nada a respeito, não tem. Mas eu entendo o seguinte, o poder familiar, ele é extensivo. O pai, o avô e tal. Se eu entro com ação para o juiz declarar que o pai fulano de tal praticou estupro contra o filho e peça a perda do poder familiar daquele pai, essa perda, ao meu ver, é extensiva à avó materna, ao avô materno, se tiver, entendeu? Por quê? Porque o que existe pode ser um conluio. Enquanto o pai não pode ter o filho consigo porque ele praticou estupro, a avó vai querer guarda compartilhada para poder dar meios para o próprio filho dela ter a criança em seu poder. Então eu entendo que deve ser extensivo, mas é preciso um caso concreto. No caso que está na minha custódia, a gente não pode revelar nomes porque é absoluto segredo de justiça. Então o que eu posso dizer é que o pai já foi condenado e a avó teve uma liminar deferida e o tribunal cassou. E os processos estão parados até o julgamento de outras ações. O artigo 64 do Código de Processo Penal, no seu parágrafo, diz lá que pode o juiz da ação civil sobrestar o andamento do processo até o julgamento da ação penal correspondente. Essa regra tinha no artigo 110 do Código de Processo Civil, mas que ela não aparece nesse novo código. Porque pode até aplicar o Código de Processo Penal em determinadas situações. Por exemplo, o artigo 65 do Código de Processo Penal, ele é contundente quando diz que as ações cíveis faz coisa julgada nos processos civis, a absolvição do réu do crime por legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Então, se o cara ele praticou um homicídio em visível legítima defesa, aí, no processo civil contra ele, vamos dizer que ele trabalha numa empresa de grande porte, matou alguém, matou para defender as coisas da empresa. O empresário
de acordo com o que eu disse, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, poderia ser responsável por uma indenização, mais pensão para a viúva do cara que foi morto, artigo 948 do Código Civil. Mas aí, se o cara alegou legítima defesa do direito dele e da empresa, porque o artigo 25 do Código Penal, ele não atribui a legítima defesa somente a defesa da minha pessoa, eu digo já. Aí então o juiz do cível é obrigado a paralisar esse processo. Por quê? Porque se ele for absolvido do processo criminal, o artigo 65 do Código de Processo Penal diz que a sentença absolutória no crime faz coisa julgada com relação ao processo civil sobre o mesmo fato. Aí eu digo, legítima defesa do interesse de alguém. O artigo 25 do Código Penal, ele não diz que eu tenho que praticar a legítima defesa da minha pessoa, não. Ele diz lá, o agente que pratica o fato, defendendo direito próprio ou alheio. Entendeu? Próprio de terceiro. Direito, não é nem a pessoa. Direito próprio de terceiro. Usando dos meus moderados, é isento de pena, é absolvido. No júri, a absolvição está lá, absolvição liminar. O que é a absolvição liminar no tribunal do júri? É a absolvição depois da instrução. O juiz pega, em vez de pronunciar, ele absolve, ele se convence que o cara não praticou o crime, aí é improcedência da denúncia, ou se convence que houve uma legítima defesa, entendeu? Então, por hoje, eu agradeço a atenção, né? Cadê o Matheus, Jair? Agradeço a atenção, eu estarei de volta amanhã lá do escritório, fazendo mais uma live sobre direito. Vamos esperar que a Câmara Federal escolha o melhor presidente para o biênio, o Senado também, e que o nosso presidente não tenha a tortura que vem tendo com determinados